Desde os primeiros passos da humanidade, sempre existiram duas forças caminhando lado a lado. Uma nos conduz à busca incessante pelo saber, pela descoberta, pela ousadia de questionar. A outra nos envolve com a ternura do afeto, a doçura da compaixão, a entrega de quem escolhe amar acima de tudo. Essas duas correntes moldam nossa existência. A primeira força nos impulsiona a olhar para o alto, desafiar o impossível e quebrar barreiras. Ela representa o fogo da mente, a luz que nos mostra que nada é definitivo, que sempre há algo além do que acreditamos saber. É a chama que nos inquieta, que nos faz querer compreender os mistérios ocultos. A segunda força, por sua vez, não exige provas nem desafios. Ela nos envolve com suavidade e abre os portões da alma. É o calor do abraço, o perdão que liberta, a aceitação que cura. Enquanto a primeira força nos convida a pensar, essa nos ensina a sentir. E muitas vezes, o que mais falta em nós é o equilíbrio entre elas. Quantas vezes você já foi tomado pela sede de conhecer, de ter respostas? E quantas vezes se esqueceu que, no fundo, a resposta estava em algo simples, um gesto de amor, um olhar sincero, um silêncio acolhedor? É nesse contraste que se esconde o segredo da vida, a mente que busca e o coração que se entrega. A força do conhecimento pode nos elevar, mas também pode nos afastar se não houver sensibilidade. A força do amor pode nos curar, mas também pode nos cegar se esquecermos da razão. O equilíbrio é o caminho que poucos encontram, mas que todos, em algum momento, sentem dentro de si como um chamado profundo. E é nesse chamado que mora a grande transformação. Quando o saber se une ao sentir, a vida deixa de ser apenas luta ou apenas entrega. Ela se torna plenitude. É nesse ponto que descobrimos que não precisamos escolher entre a luz da mente e o calor do coração. Podemos viver os dois em sintonia. Imagine a sabedoria sem compaixão, fria, distante, calculista. Agora imagine o amor sem clareza, cego, confuso, perdido. É quando eles se encontram que nasce a verdadeira grandeza humana. É quando se unem que sentimos o que é estar vivos de verdade, com propósito e consciência. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento, aquele instante em que tudo parece se alinhar. O pensamento está claro, mas o coração está tranquilo. A mente observa e o coração compreende. Esse estado não é um milagre distante, ele é um estado natural, mas raramente alcançado porque vivemos em extremos. E o mundo que vemos hoje reflete esse desequilíbrio. Muitos buscam apenas a razão, esquecendo da empatia. Outros se perdem apenas no afeto, sem direção. Mas você pode ser diferente. Você pode unir em si a chama da lucidez com a ternura da compaixão. Esse é o caminho dos que despertam. Quando você olha para dentro, descobre que ambas as forças estão aí. Uma sussurra, pergunte, questione, descubra. A outra diz, ame, perdoe, confie. Não há guerra entre elas, apenas o convite para que caminhem lado a lado, como asas que só podem voar quando estão juntas. O verdadeiro despertar não está em rejeitar uma e abraçar a outra. Está em permitir que elas se completem. É compreender que o saber sem amor é vazio, e o amor sem saber pode ser frágil. É nesse ponto de união que surge o que chamamos de verdade, e a verdade, quando sentida, transforma. Seja sincero consigo. Qual das forças você tem cultivado mais? Você tem se perdido em pensamentos, análises, dúvidas? Ou tem se entregado ao amor sem direção, sem clareza? Perceber isso já é o primeiro passo, porque quando você enxerga o desequilíbrio, começa a buscar a harmonia. E a harmonia não é uma teoria, é uma prática diária.
É estar presente no agora, aprendendo e sentindo. É olhar alguém nos olhos e, ao mesmo tempo, compreender e acolher. É estudar o mundo e, ao mesmo tempo, não perder a capacidade de abraçar o que é simples. Essa é a sabedoria do viver. Quantos corações não estão perdidos hoje porque buscam apenas respostas? E quantos não sofrem porque se entregaram ao amor sem direção? O equilíbrio cura ambos. Ele traz clareza para quem sente demais e traz ternura para quem pensa demais. Ele nos devolve a inteireza. Você já imaginou como seria o mundo se cada pessoa despertasse esse equilíbrio dentro de si? As guerras cessariam, os julgamentos perderiam força e o que hoje chamamos de caos se transformaria em cooperação. Isso não é utopia, é a consequência natural da união dessas duas forças. Afinal, todos nós nascemos com as duas sementes. Cabe a cada um decidir quais vai cultivar. Uma não deve matar a outra, mas sim fortalecer. A mente nos guia para fora, o coração nos guia para dentro. E só quando os dois se encontram é que sabemos quem realmente somos. Talvez você esteja ouvindo isso agora, porque era o momento certo de lembrar-se dessa verdade. Talvez a vida já tenha te mostrado que o excesso de razão não traz paz e que o excesso de sentimento pode ferir. O equilíbrio é o chamado da sua alma, pedindo por inteireza. E aqui está o convite. Comece hoje a unir essas forças em sua vida. Permita-se aprender sem perder a doçura. Permita-se amar sem perder a clareza. Quando fizer isso, vai sentir um alívio profundo, como se finalmente tivesse encontrado o lar que tanto buscava. Esse lar não está fora, nem em teorias distantes. Ele está dentro de você, esperando pela sua coragem de aceitar a união entre o pensar e o sentir. E quando você descobrir isso, vai entender que a vida nunca esteve contra você. Ela sempre quis apenas o seu despertar. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Juntos, vamos espalhar mais clareza e amor, porque o mundo precisa de pessoas que unem razão e coração em cada gesto.